Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia. Hoje nós vamos falar de X-Men 19, uma edição que dá vez e voz e protagonismo ao mestre do magnetismo, mas também mostra como os X-Men se livraram dos invasores herbívoros que vieram do espaço. Eu estou falando dos Cotates. Mais detalhes depois da vinheta. Vamos falar então de X-Men número 19, a coleção quinzenal dos mutantes da Marvel chega aí a sua 19ª edição e nós temos a continuação do arco X-Men durante a saga Império, né? A minissérie dos X-Men combatendo não só as plantas que vieram do espaço, os Cotates, mas também tentando resolver o impasse que está em Genosha, onde os X-Men estão entre as plantas e os zumbis genoshanos que foram ressuscitados por ninguém mais, ninguém menos do que pela sua co-irmã, não mais mutante, mas ainda envolvida nas tramas mutantes, a Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. O legal dessa edição é que ela tem soluções inusitadas, né? Como uma aliança dos X-Men com as senhoras da Horda, né? As cientistas que estudam aí a fauna e a flora, e elas querem inclusive usar a flora cracoana, né? As flores e tudo mais, até contra os X-Men e contra a humanidade. Mas nesse ponto aqui neste arco rolou uma trégua, porque tanto ela quanto os mutantes estão sob ameaça dos Cotates. E aí a gente tem a Illyana desempenhando um papel que é aquele papel de ser o inesperado, né? o imponderável. Ela, como uma estudante de magia, ela tem aí acesso a dimensões e a poderes que a gente ainda não conhece por completo. E aí o roteirista, que no caso aqui é o próprio Jonathan Hickman, ele usa isso para inserir um elemento a mais e torná-la aí rainha agora de mais um reino, que é o reino dos zumbis ali, dos mortos, que se tornou a ilha de Genosha. Tudo isso aqui, na verdade, eu acho que não é a grande história. Eu acho que a história, ela principalmente é sobre a Wanda e sobre as consequências dos atos que ela vem cometendo equivocadamente uns atrás do outro, né? Que ela está buscando solução para algo que ela provocou e ela vai atrás do Doutor Estranho. Nós vamos ver desdobramentos disso muito mais para frente. E isso é outro ponto interessante nesse momento dos X-Men pela coordenação, vamos dizer assim, do Jonathan Hickman, já que ele não escreve tudo sozinho, o fato de que assim, tudo que está acontecendo você sabe que vai ter não só uma consequência, mas vai ser mais aprofundado e mais explorado para frente, né? Aqui a gente vê inclusive a questão da ressurreição de mutantes mortos sendo abordada de uma maneira bastante peculiar. O que acontece quando um mutante que morreu lá no arco de extinção volta à vida e encontra a sua versão zumbi, né? A sua versão cadáver. Então a gente tem até um momento meio Walking Dead aqui nessa HQ, e eu acho que foram plantadas sementes para algumas coisas que virão a acontecer no futuro da franquia mutante. Eu achei uma edição bem interessante, e perto do que foi a saga Império, o tie-in, né, a minissérie dos X-Men, ela chega a ser até mais interessante. Nós temos também nessa edição o X-Factor, né, liderado aí pelo Estrela Polar, indo aprofundar mais a sua investigação em torno do assassinato da Aurora. Agora eles vão parar no Mojoverso. Eu gosto demais da dinâmica dessa equipe, é uma dinâmica um pouco mais leve, uma dinâmica mais descontraída, mas ao mesmo tempo vai cumprindo aquele papel, a escritora Leah Williams com a arte do David Bowden, que é jogar luz, né, sobre tudo que está acontecendo em Krakoa. Krakoa é um país,
E um país precisa de leis, de polícia, de central de inteligência, de políticos, de filósofos. E a gente está vendo aqui meio que a inteligência mutante, né, atuando para entender como deve agir quando um mutante é assassinado antes de iniciar o processo de ressurreição. Já no arco do Wolverine, a gente ainda tem o Logan lidando com os eventos do cartel de drogas que ele começou a investigar lá atrás. E aqui a gente tem o início de um novo plot, que é o Wolverine contra o ataque da nação vampira, né? Mais uma vez os X-Men vão ter que lidar, principalmente o Wolverine vai ter que lidar com o Drácula. Confesso que o início é meio morno e não fosse a participação do Dentes do Ômega Vermelho, eu ia dizer que foi até abaixo do que normalmente o Benjamin Percy vem escrevendo, mas a arte do Bogdanovich, ela é uma arte muito interessante que me agrada, lembra muito a fase do Wolverine pelo Mark Silvestre, né? Na época que o Larry Hama escrevia. Para fechar essa edição, nós temos X-Men número 11, que é uma ode ao Magneto. A gente tem um pouquinho aqui de prelúdio, de princípio do que vai ser a Guerra das Espadas de novo, mais a inserção de alguns elementos, que no caso aqui é o Invocador. Mas a edição ela é voltada ainda para o combate, né, dos X-Men contra os Kotat e o protagonismo que o Magneto tem nessa batalha, né? O Magneto ele é ovacionado como o herói da nação mutante, né? Já sabemos que a ilha de Krakoa ela tem tido o hábito de eleger novos heróis e reconhecer antigos. E nessa edição, o Jonathan Hickman ele dá todo o protagonismo para o Magneto como líder do movimento de resistência à invasão que a ilha estava sofrendo. É uma edição muito boa, mas ainda é uma edição de preparação para o que está por vir, né? E que deixa a gente com gostinho de quero mais do Magneto, principalmente porque ele foi o elemento que o Hickman utilizou aqui para mostrar o quanto os mutantes estão à frente das demais espécies. Aí eu trouxe duas histórias do Magneto aqui para deixar como sugestão de leitura. Um é o Magneto Infame, do Cullen Bunn, que foi lançado aqui na totalmente nova Marvel, né? E mostra o Magneto caçando terroristas, caçando nazistas, né? E que estavam, acho que também atuando contra mutantes. Eu não lembro muito dessa fase, mas eu lembro que é uma fase muito boa. É um Magneto completamente diferente, ele não estava associado aos X-Men, ele estava buscando vingança mesmo. É quase que um justiceiro, né? Ele é um anjo vingador. E eu gosto demais dessa fase. É uma fase que foi muito bem escrita, muito bem produzida. E também tem o Magneto mais clássico aqui, mais antigo, que é o Magneto Atos de Terror, que a gente vai poder explorar um pouquinho aqui com o roteiro do Scott Young e arte do... vamos lembrar aqui quem que é o desenhista desta minissérie. Tem muita gente. Clemen, Gabriel Hernandes Valta. Joga luz sobre o passado do Magneto, a relação dele com não só como super-heróis na época da Ilha de Utopia, mas também com os aliados do passado dele que voltaram a tumultuar a sua vida. E também tem aquela história, né? O passado do Magneto ele é sombrio, então mostra um pouco da grandeza desse mutante e de quão difícil é definir se ele é herói, se ele é vilão. Eu gosto muito do papel do Magneto, principalmente nessa nova fase do Jonathan Hickman, mas ao longo da história dos mutantes ele tem realmente algumas participações, algumas sagas bem interessantes e que valem a pena ser lidas. Então, meu amigo, hoje é aquele papo rápido, né? Como eu sempre digo, falar de gibi é sempre bom. Agora é hora de vocês comentarem aí, estão acompanhando, estão lendo, estão ansiosos para o que está por vir nas revistas mutantes. Os X-Men estão realmente entrando aí na grande saga que é esperada, que é a Guerra das Espadas. E o que a gente tem visto sair lá nos Estados Unidos é que realmente o Hickman preparou algo muito grandioso e não vai ser a primeira e nem a última vez que o Magneto é a protagonista aí deste novo cenário status quo dos mutantes. Falar de Bia é sempre bom. Forte abraço, até a próxima!